Bom dia a todas e a todos. Iniciamos hoje mais um webinar do programa Parceria pela Valorização da Educação do Instituto Votorantim sobre os anos letivos 2020 e 2021 e os novos desafios das redes municipais de ensino, como a necessidade de elevar a aprendizagem dos estudantes e reduzir as desigualdades educacionais pode garantir recursos para a educação e o aumento do ICMS do município. E para falar sobre esse assunto hoje, trouxemos mais uma vez o Carlos Sanches. O Carlos é mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e proprietário da CE Sanches e Companhia Limitada. Ele foi secretário de Educação de Castro, no Paraná, presidente da Undime Nacional e presidente do Conselho Nacional do Fundeb. Elaborou a matriz de conteúdos e participou da construção da plataforma Convive Educação. Tem experiência na área de gestão pública, com ênfase em gestão da educação, política educacional, valorização dos profissionais da educação e financiamento da educação. Carlos, um bom dia para você, seja muito bem-vindo mais uma vez, num dia chuvoso como hoje, né? Oi, Carol, bom dia a todos que estão já participando aqui conosco de mais uma videoconferência do PVE, uma sexta-feira importante, né, na semana do professor. Aliás, às vezes a gente fala, né, dia 15 é o dia do professor, acho que todo dia é o dia do professor, mas essa semana é especial, o dia de ontem também foi especial, e aí em São Paulo está chovendo, aqui em Curitiba está o tempo fechado, mas ainda não está chovendo, e vamos ver como será o final de semana, né, Carol? Com certeza, Carlos. Antes da gente iniciar a nossa videoconferência, eu gostaria de pedir para que todos possam participar de uma primeira enquete. Para quem ainda não teve a oportunidade de participar conosco das videoconferências do PVE, eu explico um pouquinho como é que vai ser o funcionamento dessa videoconferência de hoje. A gente faz agora uma primeira enquete perguntando a vocês algumas questões. Após a apresentação do Carlos, a gente traz a resposta dessas perguntas que foram feitas a vocês, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quando o Carlos terminar a apresentação dele, a gente abre então para perguntas dos nossos convidados. Então eu peço a vocês se vocês possam ir enviando as suas perguntas por aqui, e assim que a gente terminar a apresentação, eu faço essas perguntas então para ele. Vamos lá? Ana Clara, será que a gente consegue então enviar a nossa primeira pergunta da enquete? Como está o trabalho de organização da documentação das atividades não presenciais para validação do ano letivo de 2020? E já foi iniciado o planejamento do ano letivo de 2021? Então, tem algumas possibilidades de respostas, A, B, C e D. Eu pediria a vocês que, por favor, preencham uma delas e é só clicar um botãozinho aqui do lado direito da tela e assim que vocês terminarem, é só clicar em enviar. Acho que é isso, Carlos. Seja bem-vindo e boa sorte na sua apresentação. Obrigado, Carol. E vou contar para vocês, aquele ritmo intenso, né, Carol, que a gente teve ali no mês de março, abril, maio, junho, né? Dá uma saudade danada, né? Depois foi marcado aqui o dia de hoje, a nossa videoconferência de hoje, fica aquela expectativa legal, bacana, eu estava com muita vontade de voltar aqui. Vez ou outra a gente conversa no grupo do WhatsApp, as pessoas também me mandam WhatsApp, a gente conversa um pouco com um ou com o outro, mas esse momento aqui é muito prazeroso, é um momento especial que o Instituto Votorantim proporciona nessa possibilidade, dentro do PVE, da reflexão coletiva. Eu gosto muito disso, isso nos realiza, isso nos dá bastante satisfação e acho que esse trabalho aqui é muito bacana e que bom que hoje a gente está aqui de novo nessa sexta-feira. E como a Carol falou, nós preparamos uma reflexão sobre o encerramento do ano letivo 2020, o planejamento do ano letivo 2021 e também buscamos discutir tanto o ano de 20 como o ano letivo de 21 a partir de um novo contexto sobre o qual as redes de ensino estarão submetidas a partir de agora, como a Carol acabou de falar na sua apresentação. É muito importante lembrar que a Emenda Constitucional 108 ela modificou o panorama da gestão pública na educação brasileira. E eu tenho dito que esta é a maior revolução do ponto de vista pedagógico que nós já tivemos dentro dos marcos legais. Mas vamos discutir tudo isso. Eu preparei aqui alguns materiais para que a gente possa facilitar a compreensão, organizar a nossa discussão. E a Carol
depois vai contar, mas eu já me antecipo, esse material à tarde vai estar disponível no portal, né, Carol? Junto com outras informações, e a gravação também desta videoconferência para quem não puder acompanhar ao vivo ou para quem quiser retomar depois. Mas o nosso grande objetivo hoje é que a gente possa iniciar uma reflexão sobre o ano letivo 2020, o ano letivo 2021, depois tratar desses desafios. Eu começo falando, Carol, do ano letivo 2020, um ano muito atípico, muito diferente do que a gente até hoje tinha vivido na educação. E acho que aqueles sustos que nós tomamos logo ali em março, eles acabaram, a partir de então, criando em todos nós a possibilidade de nos reinventarmos diante desses desafios que estão postos. Eu lembro que nossas primeiras videoconferências a gente ainda discutia: faz ou não faz atividade não presencial? Eu lembro, Carol, que em uma das videoconferências, talvez a terceira, nós estávamos ali falando: olha, respeita a norma do Conselho Nacional, respeita a norma do teu sistema de ensino para organizar essa atividade remota, essa atividade não presencial. E aquelas dúvidas diversas, né, Carol, sobre como fazer, o que pode, o que não pode, como tratar a educação infantil. Tivemos aqui videoconferências específicas sobre educação infantil, depois vídeo sobre educação especial, a presença da Carla, duas oportunidades, a Carla esteve aqui conosco, nos fez uma reflexão que nos tirou da zona de conforto, e aí nós fomos avançando ao longo do tempo e pudemos organizar uma série de atividades não presenciais. E agora chegou um momento em que nós temos que pensar como a gente encerra o ano letivo 2020, Carol, mas também como a gente busca validação. Eventualmente, um ou outro município, Carol, pode ter encontrado dificuldades, sejam elas com o sindicato, de infraestrutura, de recursos técnicos e tecnológicos e outros recursos, e tiveram dificuldade para poder organizar a atividade não presencial. Claro que aí é uma situação diferente. E, eventualmente, diante de um cenário, de uma circunstância como essa, é preciso planejar e tentar, o mais rápido possível, iniciar alguma atividade. Mas a maior parte dos municípios, em todas as regiões do país, organizou atividades. Inclusive, não é raro, Carol, achar municípios que deverão encerrar o seu ano letivo perto aí de 18, de 20 de dezembro, porque tiveram uma atividade contínua, fizeram um trabalho permanente, conseguiram organizar atividades não presenciais e atividades pedagogicamente bem estruturadas e também num ritmo muito intenso. Mas lembrem que é preciso cumprir o ano letivo 2020. E eu começo a reflexão sobre este ano letivo, Carol, tratando dessa questão do cumprimento do ano letivo, por quê? Independente de que nós estamos no meio de um processo eleitoral, independente de que nós estamos concluindo um ciclo de gestão, independente de que a gente pode ter a mesma equipe à frente da prefeitura o ano que vem, a mesma equipe à frente da educação, ou independente de ter que, né, de haver uma mudança de prefeito e de equipe da secretaria, independente de qualquer coisa, o ano letivo de 2020 precisa ser organizado barra reorganizado. E aí nós temos que garantir o cumprimento das 800 horas de ensino fundamental. Não esqueçam, a Lei 14.040, nós já tratamos disso aqui, já fizemos videoconferência sobre isso, estabeleceu que no ensino fundamental é preciso cumprir as 800 horas dentro do ano letivo 2020. E aqui, desculpa se eu sou repetitivo, mas as 800 horas são um direito do estudante. Nós não estamos falando da jornada de trabalho do professor. Isso é outra coisa, isso é legislação municipal, é a regra de contratação, é a regra de concurso que estabeleceu. O direito a 800 horas, e são 800 horas relógio, tá? Não são horas, 800 horas e 45 minutos. O estudante tem direito a 800 horas anuais. O Conselho Nacional de Educação já se manifestou diversas vezes sobre isso. As 800 horas são um direito do estudante. Na educação infantil, há a flexibilização
das 800 horas. A gente não precisa cumprir em 2020 as 800 horas, mas é claro que precisamos garantir uma evolução na trajetória dos estudantes. E aí a gente vai ter que trabalhar com reorganização de calendário escolar. E eu outro dia conversava com uma secretária aqui de uma rede do PVE e ela falava: Carlos, nós já fizemos calendário 7 vezes, já reorganizamos o calendário de 2020 7 vezes. E realmente é um trabalho muito grande. Eu queria cumprimentar, Carol, a todos os secretários de educação, a todas as equipes das secretarias de educação e os articuladores do PVE sempre têm me contado, e eu gosto de ouvir as experiências que sempre me contam, sobre o esforço que as redes estão tendo, que as secretarias estão tendo para adequar de maneira é, 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 respeitando a legislação, de maneira que respeite a legislação, adequar o ano letivo não de qualquer forma, mas adequar o ano letivo dentro da legislação. E aí lembrem que nós tivemos a Lei 14.040 e agora, após a Lei 14.040, nós temos mais um parecer do Conselho Nacional de Educação, já compartilhamos o nosso grupo do PVE, está lá, se alguém tiver dificuldade, depois a gente manda de novo, tá? No grupo do PVE não tem problema, mas ainda falta homologação do ministro, que deverá ocorrer em breve, mas nós temos que entender que cada rede tem uma situação diferente. E aí eu tenho que organizar o meu calendário de 2020 de acordo com a realidade da minha rede. Então, o calendário 2020 pode ser que eu consiga reorganizar e terminar ele dentro de 2020, mas pode ser que seja necessário que a gente termine esse calendário só em 2021. Porém, algumas redes, e nós temos visto o governo do estado e alguns municípios de São Paulo, principalmente, tratarem da possibilidade da unificação, unificar os 2 anos em um único ano letivo. Isso também é possível, num contínuo de 2 anos letivos. Então, é preciso discutir bem, entender bem, debater isso com a equipe da secretaria, depois ampliar essa discussão com as equipes das escolas e definir como isso vai se dar. Porém, esta é uma tarefa que tem que ser realizada sim. E aí, cada um terá uma situação diferente, porque teve gente que já começou lá em março com atividades não presenciais, teve alguns que começaram em outro momento, teve alguns que tiveram uma ou duas paradas, e é preciso fazer um cômputo, Carol, dessa jornada, dessa carga horária trabalhada de maneira bem adequada. Por quê? Em alguns lugares a gente tem observado, e outro dia nós ajudávamos o município do Rio de Janeiro a fazer uma resposta para o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, alguns tribunais de contas e alguns promotores já estão perguntando e pedindo para a secretaria comprovar como foi o trabalho dia a dia em cada período para demonstrar este direito do estudante às 800 horas, tá? E aí lembre que a gente tem que respeitar, para além da Lei 14.040, para além dos pareceres do Conselho Nacional de Educação, nós temos que respeitar as normas que o sistema de ensino ao qual a gente está integrado definiu. E aí, se é sistema municipal, se é sistema estadual, eu preciso respeitar essas normas. Porém, se nem todos os problemas, todas as demandas, todos os desafios estão dentro de uma norma, eu preciso solicitar com muita urgência para o Conselho de Educação, seja municipal ou estadual, e se for estadual, quem sabe você pode procurar aí uma organização da região, quem sabe via Undime estadual. As Undimes estão fazendo um trabalho maravilhoso em todo o Brasil, temos que cumprimentar todas as Undimes estaduais, né? E aí a gente tem que procurar diretamente ouvir Undime ou o Conselho Estadual, se a gente está integrado à rede estadual, e pedir que seja feita a norma que está fazendo falta, que ainda não existe. Então, é importante que a gente faça isso. Também é importante definir a documentação para encerrar o ano letivo 2020. Tanto a documentação em relação à vida do estudante como à vida da escola. As perguntas que mais surgem neste momento é: como que eu vou fazer documentação de encerramento de ano? Como que eu vou trabalhar com histórico escolar? Como que eu vou fazer transferência? Vai ter ou não vai ter reprovação? Como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Respeita a norma do sistema de ensino. Ah, mas o conselho ainda não tratou sobre isso. Vai lá e pede com urgência para que o conselho faça. Protocole, oficialize,
porque isso é muito importante. Lembre que nós temos que encerrar a documentação de maneira adequada em relação ao ano 2020, ele concluindo em 2020. Digamos que ele vai concluir em 2021, até o período deste ano, nós temos que deixar tudo em ordem, tudo devidamente organizado. Mas ainda em relação ao ano 2020, eu queria lembrar um segundo ponto, que é a questão da validação das atividades não presenciais como o período 2020. Nós temos que buscar essa validação. E aí a gente já fez com videoconferência sobre isso, há aquela grande dúvida, eu sei que existe uma dúvida gigante, converso isso muito com os articuladores do PVE sobre como computar isso, como estabelecer uma equivalência. Eu tenho contado que eu tenho visto experiências diferentes por todo o Brasil. Alguns municípios que já diariamente pedem para os professores elaborarem relatórios e nesses relatórios já estimar o período que a atividade programada, planejada ou desenvolvida pelo professor ou encaminhada para o estudante, quanto que isso vai computar. Outros têm organizado portfólios maravilhosos. Outro dia eu visitei uma cidade aqui no Paraná e fiquei fascinado com o que eu vi, porque o planejamento diário do professor, com os materiais produzidos e encaminhados aos estudantes, compõe uma pasta, e é uma pasta que tem dia a dia cada atividade trabalhada, o conteúdo, como foi a interação com os alunos, que material foi enviado, depois quando voltou, como voltou, maravilhoso. Claro que isso dá muito trabalho e nem sempre é possível organizar dessa forma. Calma, respira. Mas, de alguma forma, a gente precisa buscar a validação e aí, para validar, ter uma regra. A regra foi definida pelo sistema de ensino, não é a lei federal e não é o Conselho Nacional. A regra tem que ser definida pelo sistema de ensino. E o sistema de ensino falou: olha, tem que reunir de tal forma a documentação, tem que reunir esse documento, tem que computar o trabalho do professor dessa forma, a participação, a frequência do aluno dessa forma, ou então o Conselho de Educação disse: caberá à escola reunir os documentos e encaminhar solicitando a validação, mas tem que demonstrar efetivamente que foi trabalhado. E aí surge a necessidade de que nós precisamos ter um trabalho mais aproximado das escolas. Um trabalho em que a equipe da Secretaria de Educação, Carol, possa cada vez mais se integrar com direção e equipe pedagógica de cada escola para organizar, para verificar este material seguindo a norma definida pelo sistema de ensino. É, portanto, tarefa da Secretaria de Educação coordenar o trabalho de organização dessa documentação junto às escolas. E aí, essa organização dessa documentação passa, e eu sei que todos os articuladores do PVE têm trabalhado com isso, têm orientado todos os municípios que integram aqui a parceria pela valorização da educação, sobre os conteúdos trabalhados, metodologias utilizadas, recursos técnicos e pedagógicos empregados, mas também em relação à questão do registro da frequência ou da participação dos estudantes. E com essa documentação devidamente organizada, é preciso encaminhar. Talvez no sistema de ensino ficou definido na regra que foi definida, aparecer portaria, resolução, seja lá o que for, como será esse trâmite, como será esse processo. Se não ficou, e se existe dúvida, essa dúvida não pode ser respondida nacionalmente. A dúvida ela é local. Então é preciso que a gente vá até o conselho e pergunte como proceder. Por quê? É muito importante, fica aqui uma sugestão para cada Secretaria de Educação, que se a norma do sistema falar é a escola que encaminhe, por favor, secretaria, acompanhe tudo isso, a organização da documentação, acompanhe o encaminhamento para o conselho, acompanhe a análise da documentação pelo conselho. Mas talvez teve lugar que o conselho definiu: olha, aqui no nosso sistema será assim. As escolas mandam para a secretaria reúne tudo e a secretaria manda para o conselho. Pode ser que exista. Então, cada local é uma norma diferente. Se isso não está claro, vá perguntar como fazer. Tudo, quando eu falo vai perguntar, é oficializado, vamos registrar o ofício, vamos lá protocolar isso, e se o conselho demorar a responder, vai lá no Ministério Público e fala: olha, eu pedi, protocolei, até agora não tive resposta, porque nós precisamos garantir também
a boa-fé dos nossos gestores municipais da educação. Então, é muito importante que a Secretaria de Educação faça este acompanhamento. Cabe à Secretaria coordenar todo esse processo de reunir essa documentação para buscar a validação das atividades não presenciais, das atividades remotas, para efeito de validação. Mas tem um terceiro ponto que ele está intrinsecamente ligado com os dois primeiros que eu acabei de falar, Carol. É um terceiro ponto que é sobre a gestão pedagógica da rede de ensino. É preciso, para efeito de finalização do ano letivo de 2020, ocorrendo agora ou ocorrendo no ano que vem, um acompanhamento, um apoio da equipe da secretaria na definição de quais objetivos de aprendizagem ainda deverão ser trabalhados dentro do ano letivo 2020. É muito importante. Isso não pode ficar para depois. Cabe à Secretaria de Educação acompanhar isso. Por quê? É preciso, independente do resultado da eleição, se ganhar, se perder, se continuar, se ficar, se mudar, independente de tudo, é preciso haver um remanejamento dos objetivos de aprendizagem que estavam previstos para o ano letivo 2020, eles precisarão ser remanejados para 2021. Pensa comigo. O estudante que esse ano está no quarto ano do ensino fundamental, o ano que vem estará no quinto. Então, eu tenho que assegurar que o que é conteúdo, o que é objetivo de aprendizagem de quarto ano, que não pôde ser trabalhado agora, ele tenha que ser remanejado para o próximo ano letivo. E aí, temos que lembrar que no ano letivo teremos todos os objetivos de aprendizagem do quinto ano, né? Então, este processo é um processo que envolve um trabalho mais amplo, uma pegada mais firme de gestão pedagógica da rede de ensino como um todo. E isso vale também para a educação infantil. Agora, nós estamos vendo muita gente já retornando com atividades não presenciais, nós estamos vendo em alguns lugares, inclusive a Justiça concedendo liminar para o retorno de escolas privadas e também já recomendando que as escolas públicas possam voltar, outros lugares não vai voltar, cada lugar é uma realidade diferente. Mas, em face da possibilidade do retorno com as atividades não presenciais, lembre que dentro desse processo de gestão pedagógica, nós falamos muito disso aqui, em muitas oportunidades, muitos convidados do PVE trataram disso aqui também, e para quem quiser eventualmente até rever alguma coisa, rever essas questões mais pedagógicas, lembrem, está tudo lá no portal do PVE, é só acessar, você pode ver cada uma das videoconferências que foram realizadas até agora, um trabalho maravilhoso que o Instituto Votorantim faz, o material está lá para ser acessado a qualquer momento. Mas é importante lembrar que, quando do retorno dessas atividades presenciais, nós precisaremos organizar sondagens, e não sondagem, na trajetória de aprendizagem do estudante. Por que eu falo sondagens? Muitas vezes essa questão polêmica da avaliação, né, ela é um pouco mal interpretada. E aí a gente vai lá e concentra todo um esforço num único momento. Naquele dia a criança estava um pouco doente, estava indisposta, ou ela não pôde ir para a escola, alguma coisa aconteceu e você não tem informação precisa sobre aquele aluno. E lembre que nós precisamos garantir a cada estudante o seu direito individual de aprendizagem. E se ele está no terceiro, no quarto ano de ensino fundamental, existem os objetivos de aprendizagens, né, definidos a partir das habilidades transpostos para habilidades que estão lá na Base Nacional Comum Curricular, para cada série. E o aluno tem este direito. E talvez isso foi trabalhado parcialmente, não foi trabalhado da forma como o professor queria, da forma como seria necessário. Então, é preciso sondar a trajetória de aprendizagem desses estudantes para poder organizar a prática pedagógica do professor. E, nesse sentido, é importante que a gente não tenha um único processo de sondagem, mas que a gente tenha um efeito contínuo, que isso seja bem organizado, bem discutido entre a equipe da secretaria, equipe das escolas e depois a equipe das escolas com os professores, e que esses resultados possam ser analisados em conjunto com os professores. Não adianta fazer sondagem
construir relatórios lindos e maravilhosos, pôr uma capa muito bonita e engavetar. Nós teremos problemas. Por quê? Nós não estamos garantindo o direito à aprendizagem de cada estudante. Então, este processo é importante. E esse processo, Carol, precisa ser organizado pela Secretaria de Educação. É tarefa da Secretaria fazer esta gestão pedagógica mais ampla dentro da rede municipal de ensino. E é claro que, a partir das análises, desse apoio permanente ao professor, nós poderemos ter uma nova ação pedagógica, né? Uma nova prática pedagógica dos professores a partir desses resultados que forem extraídos desses processos de sondagem. Então, isto é muito importante neste contexto do ano letivo de 2020. Porém, em algum momento, Carol, vai ter o ano letivo 2021. E aí, pois não. Pergunta que não quer calar. Resultados da enquete já prontos. Você quer aproveitar para a gente falar Vamos dar sobre uma isso olhada? no ano letivo 2021? Vamos, que Se legal. puder nos apresentar aqui os resultados, porque aí a gente já entra no 2021 com um cheiro do que as pessoas estão fazendo aí nas suas redes de ensino. Aguardo aqui a Ana Clara mandar, e aí a gente já apresenta. Ok. E aí eu já solto a próxima. O que você acha? Ok, ótimo, ótimo. Bastante interativo, muito bacana aqui a nossa videoconferência do PVR. Ah, lá. Bom, vamos lá, já saiu o resultado. A pergunta era, né, como é que está o trabalho de organização da documentação das atividades não presenciais para validação do ano letivo de 2020 e se já foi iniciado o planejamento de 2021. Então, aqui a gente tem a maior parte das pessoas aí falando sobre a letra C, né? A Secretaria de Educação determinou que as escolas organizem a documentação para validar as atividades remotas como período letivo, né? Essa é a maior quantidade de respostas. Na sequência, a secretaria orientou as escolas sobre como proceder e agora está analisando a documentação em conjunto com as equipes das escolas para solicitar a validação como período letivo. Carlos, quer conversar um pouquinho sobre esses resultados? E aí a gente já entra na segunda pergunta? Sim, quero sim, Carol, que bacana, né? Então, quando a gente prepara os conteúdos, prepara as falas e organiza as enquetes, a gente vai pensando em algumas coisas, né? E eu queria dizer que esta previsão mais concentrada na letra C, que a Secretaria orientou, ela é importante e eu quero cumprimentar. Porém, o modelo não, o cenário ideal, retira a palavra modelo, por favor. O cenário ideal é o cenário em que a secretaria orienta, mas ela também acompanha. Por quê? Eventualmente, as escolas podem encontrar dificuldades na hora de organizar essa documentação. Eventualmente, as escolas não conhecem com profundidade a legislação nacional, as normas do sistema de ensino e a norma específica para efeito de validação. E aí, de repente, a escola fazendo sozinha, sem a secretaria acompanhar, Carol, vai encaminhar e lá na frente vai bater a bola na trave e não vai dar certo, não vai validar. Imagina a frustração que isso causa nos estudantes, nos seus familiares, nas equipes das escolas e também nos professores. Então, para evitar um transtorno, Carol, para evitar um problema grande lá na frente, é muito importante que o cenário ideal seja a letra D. A secretaria orienta, mas a secretaria acompanha a organização dessa documentação e acompanha também, Carol, o trâmite dessa documentação junto ao conselho para organizar isso e validar como período letivo. Quer soltar a próxima? À vontade, Carol. É isso que eu ia falar. Se a Ana Clara puder nos ajudar soltando já a próxima aqui, ó. Já está aparecendo para vocês. Gente, para quem não está vendo, do lado direito tem uma parte que está escrito sondagem. É só clicar em sondagem, em cima de sondagem com o mouse, vai aparecer para vocês a pergunta. Queria pedir a vocês que, por favor, nos ajudem a responder. A Secretaria já iniciou o planejamento do ano letivo de 2021. Então, para vocês responderem uma das respostas abaixo, A, B, C e D, e depois que o Carlos terminar a apresentação dele, a gente volta a falar sobre esse assunto. Depois é só clicar em enviar. Carlos, pode seguir. Muito bom. Vamos continuar. Eu vou retomar aqui, então, o material que eu preparei aqui para orientar a nossa reflexão, Carol. Acho que já carregou na tela.
E aí a gente precisa conversar sobre o ano letivo de 2021, que poderá começar já em fevereiro de 2021, ou terá que começar em março. Outro dia eu conversava com o município, Carol, que teve um problema muito forte com o sindicato, não pôde retornar, não pôde realizar até o presente momento atividades remotas, e é um problema até judicial, e talvez só no retorno das atividades, só quando for 2021, poderá retomar o ano letivo de 2020. Então, quem sabe o ano letivo de 21 vai começar na metade de 2021, né? Mas pensa só, o ano letivo de 2021 ele precisa de algumas coisas que são essenciais, que são ponto de partida. E a primeira delas, Carol, eu quero chamar a atenção para planejamento do calendário escolar. Quando eu falo do planejamento do calendário escolar, nós temos que considerar de novo, estou sendo repetitivo, mas a gente sempre precisa lembrar que nós temos situações diversas. Primeiro, eu preciso considerar que o início do ano letivo de 2020 ele pode acontecer já em fevereiro de 2021. Desculpa, o ano letivo de 2021 pode acontecer só já no início de 2021. Ou terá que terminar o 2020, para daí começar o 2021. Independente do resultado da eleição, independente de quem vai estar na Secretaria de Educação, tem gente que vai ganhar a eleição e não estará na Secretaria. Tem gente que vai ganhar a eleição e estará na Secretaria. E tem gente que vai perder a eleição e continuará na Secretaria. Tudo pode acontecer, né, Carol? Então, os cenários são diversos. Porém, só pode começar o ano letivo 2021 quando terminar o ano de 2020. Ah, não, nós vamos optar e aqui nós vamos fazer a junção dos 2 anos letivos. Para quem, agora atenção, e é muito legal a gente falar disso, porque alguns articuladores já estão trabalhando isso com seus municípios aqui dentro do PVE, para quem optar pela junção dos 2 anos letivos, lembrem, terá que seguir uma regra que o Conselho de Educação vai definir. Esta regra vai tratar de documentação de estudante, de como será a carga horária agora, depois, vai tratar de todas essas questões. Então, quando houver este contínuo de 2 anos letivos, quando for trabalhar com a junção de 2020 e 2021, que é uma possibilidade da Lei 14.040. Lembrem, tem que seguir a regra do Conselho de Educação. Ah, mas o Conselho ainda não fez esta regra. Então, por favor, com urgência, vai lá e pede para o Conselho fazer essa regra, cara. O que não dá é implementar de uma determinada forma, depois sai uma regra e vocês estão contrariando. Então, nós temos que respeitar a legislação, porque senão depois os atos não terão validade. Então, isso é muito importante. A segunda coisa, quando a gente pensar o ano 2021, Carol, eu preciso fazer todo um planejamento sobre o período de férias e recesso. Porque a gente falou muito disso aqui. Aqui nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, geralmente as férias acontecem em janeiro. Na região norte e parte do nordeste, as férias acontecem em julho. Em janeiro é recesso. Então eu preciso planejar isso. Por quê? Ontem ainda eu estava numa reunião e um prefeito falou: porque olha só, nós vamos tocar o ano letivo sem parar para acabar até o final de janeiro. Queremos concluir o ano letivo de 2020 ao final de janeiro. Uma semana depois, queremos começar o ano letivo de 2021. Eu falei, ok, prefeito. Quando você vai conceder férias para professores? Ah, a gente concede férias em janeiro, todo ano. Eu falei, e daí? Você já mudou a legislação? Você já fez um decreto? Para quando você vai remanejar as férias dos professores? Porque você não pode, você tem que respeitar. E isso é uma legislação local que define, não é uma regra nacional, é a lei. Geralmente vai estar no estatuto do servidor municipal ou no plano de carreira do magistério essa definição. Então, tem que respeitar a legislação local, Carol. Tem que respeitar todos os fatos que ocorreram, por quê? Teve gente que antecipou férias, teve gente que antecipou recesso, agora durante esse período aí, né? Então, tudo isso precisa ser respeitado. Então, para definir o ano letivo 2021, nós temos que considerar também o planejamento desse período de férias e de recesso. Outra questão importante, Carol, que a gente não pode esquecer, é que em 2021, quando eu for tratar
do ano de 2021, separadamente, só dele, eu preciso voltar a cumprir o que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece 200 dias letivos com pelo menos 800 horas. O artigo 24 definindo isso para o ensino fundamental, o artigo 31 da LDB definindo isso para a educação infantil. Ah, mas isso todo mundo sabe. Tá bom. Mas, de vez ou outra, pode gerar uma confusão, por isso que a gente tem que tratar aqui e retomar esse ponto. Então, o ano letivo de 2021, isoladamente, só ele, né, quando não tiver um contínuo, digamos que ele comece em março, um exemplo, digamos que ele vai começar em março, ele vai ter que ter 200 dias letivos e 800 horas no mínimo, beleza? Outra questão importante é sobre o processo de planejamento de matrícula. Tem rede de ensino, Carol, que faz matrícula agora, no final do ano. Tem rede que faz matrícula no começo do ano que vem. Nós não estamos querendo discutir que mude para cá, mude para lá, não é isso. O que nós estamos falando é planeje de acordo com a sua realidade local. E aí, este planejamento, ele vai ter que envolver necessariamente a nova equipe da Secretaria de Educação. Muitas das coisas que eu estou falando aqui, elas poderão ser concretizadas, efetivadas, ou vamos dar sequência a elas, após 15 de novembro, para quem já acaba a eleição no primeiro turno, ou só no início de dezembro, para quem tiver cidades grandes que tiverem, eventualmente, o segundo turno das eleições municipais. Mas eu não posso definir as coisas, criar um monte de coisa, sem ao menos compartilhar isso com a nova equipe. Então, é muito importante, Carol, é essencial que a gente possa efetivamente ter uma discussão com a equipe que vai assumir. Aí, a organização e também a realização desse processo de matrículas tem que estar definido nesse planejamento. Vai ficar sob responsabilidade de quem? E ainda esta semana eu conversava com uma rede que falava assim, Carlos, o nosso ano letivo vai até o final de janeiro. Em janeiro será outra equipe. Mas eu tenho que fazer matrícula para esse aluno concluir o ano letivo de 2020 lá em janeiro? Não, porque o ano letivo ele já está matriculado, Carol, e vai encerrar só em janeiro. O que precisará deixar pronto é como será a matrícula para o ano letivo 2021, que vai começar nessa cidade em março. Só que essa cidade, Carol, fazia matrículas em dezembro. Então, a orientação que eu dou nesse sentido é tem que organizar com a próxima equipe como tudo isso vai ser feito. E aí é muito importante que se baixe pelo menos um decreto do prefeito disciplinando, criando essa regra. As coisas do poder público, como a gente sempre diz aqui, elas não podem ser verbais, elas precisam ser materializadas, elas precisam ser oficializadas. E aí a gente tem que ter uma atenção especial, independente de concluir o ano letivo agora, ou ele ser concluído lá na frente, tá? Mas no planejamento do ano letivo de 2021, é muito importante que a gente considere algumas questões bem específicas, Carol. Primeiro, quando a criança sai da pré-escola e vai para o ensino fundamental, a documentação já está tudo organizado, já está tudo ok, eu já sei como fazer, ou preciso pedir uma orientação para o Conselho de Ensino e Educação? A criança que sai dos anos iniciais vai para os anos finais. Digamos que eu tenho uma rede aqui que oferta só até o quinto ano. Aí é o Estado que tem escola de sexto ao nono. Para essa criança concluir e sair, por exemplo, haverá sincronia de calendários? A rede estadual vai porque olha o problema que vai acontecer, Carol. Vou pegar um exemplo aqui, o Paraná, onde 99% das redes municipais só ofertam anos iniciais, só oferta o quinto ano. A rede estadual deve concluir o seu calendário 2020 ainda em dezembro. Muitos municípios vão concluir só no começo do ano que vem. A rede estadual começa com as aulas de 2021 em fevereiro, mas a criança poderá ser matriculada em uma escola estadual no sexto ano só a partir de março, por exemplo. E aí, como é que faz? Não é cruzar os braços. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que sentar com a representação regional do governo do estado, com as escolas estaduais,
seja superintendência regional, delegacia regional, núcleo regional, o que for, eu não posso ficar sentado de braço cruzado, Carol. Eu preciso, nesse momento, nessa reta final de 2020, ser bastante proativo agora. A equipe da Secretaria de Educação precisa prever todas essas possibilidades que estão na tela. A criança que termina anos iniciais e vai para anos finais, a criança que termina anos finais eventualmente vai para ensino médio, quando as crianças pedem transferência. Então, tudo isso eu tenho que ver. E aí, se eu não sei o que está acontecendo na rede, é muito importante reunir com as equipes das escolas, com as direções e equipes pedagógicas das escolas, quem sabe fazer levantamento de toda essa situação, Carol, e buscar solução agora. O que eu não posso é deixar para frente. O que eu não posso é empurrar com a barriga, porque isso poderá se traduzir, no futuro breve, em um ato de improbidade sozinho do secretário de Educação. Sozinho, ele vai responder por isso. E ainda em relação ao ano 2021, eu vou retomar aqui a questão pedagógica, porque ela é o centro, é o coração de tudo, Carol. E aí tem algo que eu estou chamando que é transição pedagógica. Independente de quando termina o ano letivo, independente de juntar 2 anos letivos, independente do que for, é preciso mais do que nunca que agora a gente organize uma transição pedagógica. Nem, Carol, que organize uma transição pedagógica da minha equipe para a minha própria equipe que vai continuar o ano que vem. Nem que seja da minha equipe para a minha equipe. Precisa ter uma transição pedagógica. Nessa transição pedagógica, Carol, é muito importante que eu tenha informações reunidas para poder informar a próxima equipe, mesmo que seja a minha equipe, quais foram os objetivos de aprendizagem trabalhados em 2020 e aqueles que deveriam ter sido trabalhados em 2020 e que precisam ser remanejados para 2021. Nós não estamos discutindo aqui a gestão do prefeito X ou do prefeito Y. Nós não estamos discutindo aqui o trabalho da equipe A da secretaria que está hoje ou da equipe B da secretaria que está amanhã. Nós estamos discutindo aqui a rede municipal. O aluno, o estudante, ele não é aluno desta ou da próxima gestão, ele é aluno da rede municipal. Esse aluno tem o direito de aprender. E esse direito de aprender está materializado em algo que se chama Base Nacional Comum Curricular. Esses objetivos de aprendizagem, eles devem, é que eles precisam, eles devem ser assegurados aos estudantes. Se não é possível trabalhar esse ano, Carol, então é necessário remanejar no ano que vem. Porém, eu tenho que saber o que foi trabalhado. Se foi trabalhado parcialmente, se foi trabalhado de maneira integral. Se os professores entendem que isso precisa ou não precisa ser retomado o ano que vem. Então, é muito importante essa transição pedagógica. E aí é preciso disponibilizar dados. Não pode ser uma conversa verbal. É preciso reunir informações, é preciso gerar relatórios sobre esse trabalho realizado pelos professores agora em 2020 e que aponte também o rendimento e o desempenho dos estudantes para poder municiar os professores que assumirão esses estudantes no ano que vem. Os professores são os mesmos, eles continuam na rede, porém esta é uma tarefa de gestão pedagógica que deve ser organizada pela equipe da Secretaria de Educação. E essa organização seria importante que ela ocorresse em conjunto, porque ela vai demandar necessidade de formação continuada para os professores. Penso eu, Carol, que o maior desafio da educação brasileira não é o ano 2020, será o ano de 2021, porque nós teremos que recuperar muita coisa do ano 2020 e não teremos, talvez, todas as condições necessárias, porque ainda não vamos ter vacina, Carol, para 2021. Então, 2021, para mim, é o ano mais difícil de toda a história. E ainda, para encerrar aqui nesse ponto, queria destacar a necessidade de planejar os recursos para o próximo ano. Quando eu falo de recursos, eu não estou falando de dinheiro. Eu quero falar de recursos humanos. Que quadro de pessoal tem hoje? Que quadro o ano letivo precisa para o ano que vem? De professor, de coordenação pedagógica, como estão os diretores, mas também cozinheiras, secretários de escola, zeladoras, enfim, monitores, todo o quadro de pessoal. Eu preciso planejar todos os recursos pedagógicos. Olha, esse ano nós investimos nisso, nisso e nisso.
Quem sabe o ano que vem seria importante investir nesse material, ou então investir em material que a gente não pôde investir esse ano. Eu preciso ajudar a planejar e compartilhar isso com a nova equipe. Eu preciso planejar e compartilhar com a nova equipe também recursos relacionados à infraestrutura. Eu talvez não retome com as atividades esse ano e talvez alguns produtos que eu estava comprando ou que eu comprei não poderão ser usados ano que vem, vai precisar comprar tudo de novo. E aí a nova equipe chega dia 2 de janeiro e o ano letivo 2020 ainda está funcionando, já acabou, como é que está, como é que é? Precisa planejar tudo isso. Precisa planejar serviços, alimentação, transporte, tem redes que tem pessoal contratado para limpeza, para alimentação. Eu preciso planejar tudo isso. Se não houver um planejamento, vai bater na trave do ano letivo 2021. E olha, gente, não será culpa da equipe que vai assumir. Porque se ela assumir sem nenhuma informação, tenha certeza que a primeira coisa que ela vai fazer é comunicar ao Ministério Público que ela não recebeu nada planejado. Porque eles também vão ter que tentar se livrar de problema futuro. E existem tantos outros recursos que precisam ser planejados. O que eu quero, para finalizar esse tópico, antes da gente entrar em um outro ponto, Carol, é destacar que nós não podemos cruzar os braços nesse momento. O planejamento do ano letivo 2021 depende do esforço que nós realizarmos agora. E nós temos que realizar esse esforço não pensando no trabalho ou numa equipe que está concluindo uma gestão agora, mas pensando na rede, pensando nos estudantes. Eu sei que muitas vezes o calor da eleição cria uma série de dificuldades. Eu sei que muitas vezes nós não estamos, neste momento, com todas as condições, inclusive com o pessoal disponível, para podermos fazer tudo isso, mas é preciso realizar esse processo. E se nós temos essas dificuldades, a minha recomendação é que a gente possa, Carol, sentar com o prefeito e mostrar a necessidade de realizar esse trabalho e realizar bem feito, porque isso, além de garantir o direito do estudante, vai nos livrar de grandes dores de cabeça no futuro, Carol. Carol, agora a gente vai tratar um pouquinho dos desafios que as redes de ensino têm. Eu não sei se você vai trazer agora os resultados da enquete ou vai deixar para o final, não sei como você quer fazer, Carol. Legal, Carlos. Acho que seria legal, né? Se a cara conseguir soltar agora o resultado da enquete, a gente já faz essa apresentação para vocês. E aí, tem uma série de perguntas já aqui, Carlos, sobre o que você vinha falando. Você termina a apresentação e depois a gente faz, então, a. Legal. Mas, realmente, assim, a gente está num momento muito crítico, né, Carlos? Um momento de transição, de planejamento, são muitas coisas, as secretarias elas estão muito assoberbadas e também muito cansadas. Então, como tirar essa energia, né, para conseguir realizar tantas coisas em tão pouco tempo? Mas a gente queria dizer aqui que estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Carlos? A gente está junto Exatamente. aqui. E justamente qualquer questão, qualquer necessidade, qualquer ajuste, qualquer ajuda, vocês, por favor, podem contar conosco aqui do Instituto Votorantim, do Programa Parceria pela Valorização da Educação, para fazer esse apoio, essa assessoria. O Carlos está aqui, né, fazendo o webinar, trazendo esses temas, porque são temas muito importantes. Então, independentemente de continuar ou não à frente da Secretaria de Educação, é algo que precisa ser colocado, né? Então, vamos lá. A gente já tem as respostas com relação às perguntas que foram feitas. E a gente tem aqui, a pergunta era se a Secretaria já iniciou o planejamento do ano letivo de 2021. Então, a gente tem a maior quantidade de respostas dizendo que a Secretaria de Educação já está fazendo o levantamento para deixar dados que irão facilitar o planejamento do ano letivo de 2021 pela próxima equipe. Em segundo lugar, a gente tem que a Secretaria já realizou um diagnóstico da rede municipal e levantou todas as informações sobre o período de atividades remotas e agora está elaborando um planejamento para apresentar para a equipe que assumirá na próxima gestão. Bom, são boas notícias, né, Carlos? Pelo menos aqui pela nossa Eu, enquete. eu fiquei feliz, gente. Assim, ó, eu sempre digo que esse é um trabalho aqui no PVE que me realiza pessoalmente. E quando eu vejo um resultado como esse, aí eu inflo, né? Eu fico muito feliz porque isso aqui é a demonstração de que os secretários que integram a parceria pela valorização, eles realmente são secretários.
as equipes realmente são equipes, eles estão empoderados, eles têm essa visão da rede municipal de ensino, eles têm esse compromisso e esse comprometimento. Então, eu cumprimento pelo resultado e queria estimular, Carol, queria aproveitar e queria estimular no seguinte sentido: que esse trabalho seja feito, mas que a gente cuide. E aí os articuladores do PVE estão fazendo um trabalho muito bacana. Vocês já tiveram videoconferência aí sobre memorial de gestão e organização da transição. Então, eu queria retomar isso e estimular que planejem, vocês estão no caminho certo, isso é muito bom, mas tudo que vocês puderem, com a maior brevidade possível, apresentar num processo de transição para esta equipe que vai assumir, mesmo que sejam vocês, é muito importante. Isso vai dar uma solidez maior para o funcionamento do ano letivo 2021, mas, sobretudo, Carol, vai ficar registrado um legado de vocês, um esforço de vocês, um compromisso de vocês. Portanto, realmente, parabéns, Carol. Que legal, muito bom. Vamos continuar aqui, Carol? Vamos continuar, Carlos. E aí, quando você terminar, você me avisa que a gente já solta as perguntas. Que legal. Eu ainda queria, a partir de tudo isso que a gente está falando, trazer aqui ainda para vocês, para encerrar essa nossa reflexão, uma análise do que eu acho que é extremamente importante nesse momento para a gente encerrar o ciclo de gestão e amarrar isso, Carol, com o que muda no cenário da educação brasileira a partir de agora. Eu tenho que pensar que está se encerrando um ciclo de gestão. O 2017, 2020 vai acabar. E aí eu tenho que tomar um cuidado danado. Vocês me ouvem falar muito disso, da gestão orçamentária e financeira, porque eu preciso garantir a aplicação de no mínimo 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu estou vendo que tem muita rede, Carol, que ou está aplicando demais ou está aplicando de menos. E aí eu sempre estou olhando as redes, né? A gente sempre quer ajudar. E eu até alertava outro dia uma rede que eu observei que no final do quarto bimestre, né? Eu estou falando de agosto, ao final de agosto, esta rede tinha aplicado 19%. Se não sair investindo rapidamente, não vai alcançar os 25%. E será crime de responsabilidade do prefeito e do secretário de Educação. Mas também tem que investir no mínimo de 60% do Fundeb. Eu conversava semana passada com uma rede, ajudando eles a programar, porque eles estão, ao final do quarto bimestre também, com um investimento de apenas 52%. Já pagaram metade do décimo. Está muito difícil e não vão alcançar no mínimo 60% do Fundeb. E eu queria lembrar que está em vigor a Lei Complementar 173, e no seu artigo 8º, já falamos dela aqui para vocês, já receberam elas e tem uma videoconferência sobre isso. Se quiser lembrar mais, vai lá no site do PVE, procura e vocês vão achar a videoconferência que a gente falou disso. Mas a Lei Complementar 173 proíbe que esse ano seja concedido abono, aumento, rateio entre professor, 14º, não pode nada disso. Então, é preciso organizar direito. Tem gente que economizou demais, demitiu muito professor, contratar tal, e agora está aí o problema. Tem que usar no mínimo 60% do Fundeb para pagar o magistério. Mas não esqueça que da receita total do Fundeb, no mínimo 95% tem que ser empenhado, liquidado e pago. Empenhado, liquidado e pago. Não é empenhado. É empenhado, liquidado e pago até 30 de dezembro. Porque o artigo 22 da Lei 11.494 fala que no máximo 5% pode ter remanejado para ser utilizado no primeiro trimestre do ano que vem. Então, temos que sair executando, porque senão a gente não atinge os 25, não atinge lá no mínimo 60 para pagar magistério efetivo exercício, tá? E não usa no mínimo 95% do Fundeb dentro do exercício. Isso é muito importante. E aí, cuidado para a gente garantir o pagamento de toda a remuneração em encargo social de maneira adequada. Outro dia eu vi uma rede, Carol, que resolveu atrasar pagamentos da área da educação porque estava usando o dinheiro dos 25 para pagar pessoal de outra área. Não pode. Isso é crime de responsabilidade. Vai dar problema para o prefeito, vai dar problema para você, secretário de Educação. Tem que se envolver com essa discussão, não é brigar com outro secretário, ninguém está falando para ninguém brigar com ninguém.
Senta com o prefeito, com o jurídico, com o secretário de Finanças, Fazenda, e vamos discutir as questões, vamos gerar relatório, vamos semanalmente, a partir de agora, saber como está essa aplicação, acompanhar tudo isso para evitar dor de cabeça no futuro. E aí, lembrem que nós temos que usar os recursos conforme está no orçamento. E, se houver necessidade, então que peça para a prefeitura mandar para a Câmara de Vereadores a alteração da LOA. Mas o que a gente não pode é aplicar diferente do que está previsto na lei orçamentária anual. Uma outra questão importante para encerramento do ano 2020 é em relação à parte administrativa, que é acompanhar, fiscalizar, né, de aditivos, e ver também os aditivos de contratos, de convênios, de termos de parceria e de termos de fomento. Não é para deixar para depois, é a gente que tem que fazer já. Lembre que a prestação de contas de tudo isso vai ser feito no ano que vem por quem estiver na administração. E aí pode ser, inclusive, um adversário político. Cuidado com isso. Temos que providenciar fiscalização e também providenciar relatórios de acompanhamento de todas as obras e de todos os serviços contratados. É agora que a gente tem que fazer isso. Tudo isso tem que estar organizado. Inclusive, os articuladores do PVE estão orientando vocês na elaboração do memorial para que esses documentos integrem, né, o memorial de gestão. É preciso providenciar registro de informação no CIOP, no SIGPC e em outros sistemas. Olha, tem município, Carol, que preencheu até agora o primeiro bimestre de 2020. Só preencheu relacionado a janeiro e fevereiro. Não tem uma informação registrada no CIOP. Ah, mas não é a educação que faz. Mas é o secretário de educação que vai responder por isso. Então, temos que correr atrás disso, não é para deixar para depois. A outra coisa, a gente tem que cuidar do patrimônio, uma organização do patrimônio, tanto dos bens móveis quanto imóveis. A gente tem que ter relatório disso, tem que estar tudo devidamente organizado. Outra questão é a organização do quadro pessoal, já falei disso. Não é simplesmente falar para quem vai assumir, não. Tem que deixar as coisas prontas, registradas em relatórios, né? E nós temos que, dentro de 2020 ainda, atender todos os pedidos, eventualmente, que os conselhos do Fundeb de alimentação apresentarem sobre documentação, sobre relatório, sobre tudo. Lembrem que prestação final de contas para esse final do Fundeb, do PNAC, de recurso federal e do PNAE não vai ser feito agora, vai ser feito no começo do ano que vem. Então é muito importante que isso seja providenciado e que a gente analise toda essa documentação. A Carol acabou de falar, eu sei que está todo mundo cansado, tenso e tal, mas, gente, isso é o futuro do município e é o futuro individual de vocês, é o futuro da família de vocês. É preciso organizar a secretaria para dar conta de todas essas tarefas. Não dá para postergar, não dá para deixar para depois. É algo que a gente tem que fazer agora. Assim como a gente tem que investir muito esforço reunindo essa documentação para elaborar o nosso memorial de gestão. E, de novo, eu falo, os articuladores estão aí apoiando vocês, fazendo um trabalho muito perto. E eu gostaria de recomendar, Carol, que a gente pudesse organizar e realizar encontros específicos com a equipe que vai assumir a Secretaria de Educação para poder fazer uma transição. E, além do trabalho que os articuladores já estão fazendo, vocês já tiveram conferência sobre isso, lembrem que o Conviva está aberto com informações e com uma ferramenta gratuitamente à disposição de vocês para que possam melhorar a qualidade do memorial de gestão e que possam organizar o processo de transição da gestão. Nós ainda falaremos disso aqui no PVE, mas é importante que a gente não deixe isso para depois. E tudo que eu falei até agora, Carol, é informação que a gente vai reunindo e vai compondo o memorial de gestão. E por que, Carol, a gente precisa encerrar a gestão de maneira organizada? Porque agora nós temos novos desafios para as redes de ensino. Independente da gente continuar ou não continuar na Secretaria de Educação ano que vem, lembre que o mundo é redondo, ele não é quadrado, e ele dá volta bem rapidinho. Eventualmente a gente pode sair de secretaria, mas pode voltar no futuro. E imagine que é algo que a gente poderia fazer agora, que desse sequência no trabalho, que a próxima equipe pudesse ainda avançar e fortalecer, a gente lá na frente pode colher um resultado ainda maior e melhor. Nesse sentido, é muito importante a gente entender que muita coisa mudou na educação em meio a essa pandemia.
Mas, sobretudo, Carol, nós temos duas questões que alicerçam a gestão da educação brasileira a partir de agora. É uma discussão sobre qualidade da educação e sobre equidade. É uma discussão que a Emenda Constitucional 108 impôs para nós, a partir de agora, em toda a educação básica pública no Brasil. E aí eu tenho que lembrar que às vezes a gente fala, mas a Emenda Constitucional 108 ela tornou o Fundeb permanente. Sim, ela tornou o Fundeb permanente, mas primeiro ela mudou a regra de como os municípios vão arrecadar ICMS, conforme a Carol falou aqui no início da nossa videoconferência. Por quê? A partir de agora, nós não teremos os estados destinando apenas 25% do que eles arrecadam do ICMS, dividindo com as prefeituras. Isso poderá aumentar, poderá ser de até 35% de tudo que os estados arrecadam, Carol, destinados, divididos para as prefeituras. Porém, seja 25, seja 35, seja 28, 32, 30, qual o percentual for, 10%, Carol, vai ser distribuído considerando os indicadores educacionais, ou seja, os estados terão 2 anos para aprovar sua lei, e a partir de agora, a receita do ICMS da prefeitura vai depender da melhoria da aprendizagem dos estudantes e da redução das desigualdades educacionais. Esta é a maior revolução pedagógica da história do Brasil. E eu estou falando que muita gente está disputando eleição e muito candidato liga, pede informação, pede ajuda para plano de governo, um monte de gente pede ajuda aí, e eu falo, vai disputar a eleição, passou a eleição, senta, respira e vem entender o que é a emenda 108, porque a tua administração será diferente, o teu município será diferente a partir de agora. Se não houver um esforço grande, um planejamento adequado dentro da Secretaria de Educação, vai diminuir a receita da prefeitura a partir de agora, porque o ICMS é uma importante fonte para todos os municípios do Brasil. E aí, só para frisar, Carol, o dinheiro do ICMS, a cota parte que o Estado manda para as prefeituras, será distribuída, uma parcela dela, o equivalente a 10%, de acordo com a melhoria da aprendizagem e a redução das desigualdades. Mais do que nunca, Carol, trabalhar com indicador educacional, planejar o que vai ser feito, é uma tarefa que vai mudar a rotina das secretarias de educação. E esse é um desafio que nós não esperávamos que ele pudesse acontecer a partir de agora. E quando a gente fala do Fundeb permanente, não esqueça que o dinheiro que a União põe no Fundeb vai aumentar de 10% para 23%. É gradativo, até 2026 integraliza. Mas vai mais que dobrar, Carol. É muito dinheiro. E a gente não pode esquecer que municípios e estados que nunca tiveram complementação da União, agora vão poder acessar complementação da União. Vão poder receber complementação da União, Carol. Mas quem vai receber? Vai receber complementação da União quem tiver evolução na melhoria da aprendizagem dos estudantes e na redução das desigualdades educacionais. E para encerrar essa nossa conversa, Carol, eu, em 5 minutos, quero agora fazer uma análise com vocês. Eu quero mostrar para vocês uma cidade que oferta só anos iniciais de ensino fundamental e educação infantil, um município que não é nenhum dos municípios do PVE, deixa eu deixar registrado isso aqui antes, não é nenhum município do PVE, é um outro município que eu acompanho há muito tempo, e é um município que vocês estão vendo na tela que alcançou um resultado extraordinário, sempre esteve acima da meta, Carol, e agora alcançou, nesse último IDEB, 7,2. E olha que a meta de 2021 é 6,5. Esse município alcançou 7,2. Olha que interessante esse município, Carol. Para alcançar 7,2, então a gente lembra, o IDEB é composto de duas variáveis. Fluxo, a partir da taxa de aprovação, e resultado da Prova Brasil. No fluxo, Carol, o que aconteceu? Este município agora, em 2019, alcançou um fluxo de 99%. E aí a gente até pode falar, aprovou todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ver se aprovou de qualquer jeito ou se aprovou porque as crianças aprenderam mais. Mas analisando o fluxo aqui, Carol,
Olha o que aconteceu. Essa é uma rede que planejou, 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 planejou. E eles alcançaram um fluxo elevado, elevado do primeiro ao quinto ano, tá? Lá nos 99%, tá? Porque em 2005 eles tinham um fluxo, Carol, de 89,5. Em 2005, Carol, só para você ver, no terceiro ano do ensino fundamental, tinha aprovação de apenas 79,6. No quarto ano, de 91,2. Então, este município investiu em formação de professor, investiu em currículo, investiu em avaliação, fez uma baita de uma gestão pedagógica, porque foi lá e enfrentou o problema do terceiro ano, em que as crianças não terminavam o terceiro ano adequadamente alfabetizadas. Tanto é que em 2017 já conseguiu um patamar no terceiro ano de aprovação superior a 90%. Está vendo? Olha aqui, ó, o terceiro ano já foi de 90,6%. Muito bom. E aí essa rede conseguiu agora, em 2019, uma taxa média de aprovação em todos os anos, todas as séries, porque computa não só o quinto ano, são todas as séries, de 98,7. Arredondando, deu um indicador de rendimento de 0,99. Um resultado extraordinário, uma evolução muito boa, que aí permitiu chegar a um IDEB de 7,2. E na nota da Prova Brasil, olha que interessante, Carol. A gente sabe que o INEP determina que todo estudante tem que alcançar, no quinto ano em matemática, pelo menos 225 pontos. E foram trabalhando, trabalhando, trabalhando. Em 2013, alcançaram e não baixaram mais. Pelo contrário, continuou crescendo a aprendizagem média dos estudantes em matemática. Em língua portuguesa, é esperado que os estudantes atinjam pelo menos 200 pontos. O município foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Em 2013 também alcançou e aí disparou. O que aconteceu? Para chegar no IDEB de 7,2, Carol, você tem que ter uma nota padronizada superior a 7. E esse município trabalhou muito, avançou demais, Carol. Uma baita, uma extraordinária gestão pedagógica para ultrapassar em 2017 uma nota padronizada de 7, chegar em 2019 em 7,24, e a hora que eu multiplico 7,24 com o 0,99 aqui do fluxo, dá esse DEB que o município alcançou de 7,2. Baita IDEB, né, Carol? Esta é a rede maravilhosa. Está tudo resolvido. Essa é a Esse é rede o que Brasil que eu quero. é o Brasil que eu quero. Essa é a rede que vai acessar a complementação da União. Essa é a rede que vai ter maior receita de ICMS. Será que é, Carol? Vamos analisar? Então, tá bom. Depois de ver todos esses dados, eu quero dizer que vai poder acessar a complementação da União quem elevar a aprendizagem e quem reduzir a desigualdade educacional. E vai aumentar a receita de ICMS da prefeitura e mesmo vai segurar para não cair. Tem os municípios, uma parte vai cair a receita de ICMS. Mas quem vai poder crescer é quem? Aumentar a aprendizagem dos alunos e diminuir as desigualdades educacionais. Essa cidade linda e maravilhosa, Carol, fazendo o diagnóstico profundo dela, eu fui ver que essa cidade tem em creche uma cobertura, fazendo aqui um monitoramento do Plano Municipal de Educação dessa cidade. Tem uma cobertura de que 27% dos alunos que estão na creche estão em tempo parcial, 73% está em tempo integral. Está ajudando muito para cumprir a meta 5 do PNE, que é a tempo integral. Dos que estão em tempo integral, 84% é da prefeitura, 16% é matrícula privada. Então, ó, o esforço da prefeitura. Dos alunos que estão em creche parcial, 52% é da prefeitura, 48% é privada. E na pré-escola, Carol, de todos os alunos que estão na pré-escola, 77% estão em tempo parcial, 23% estão em integral. Dos que estão em tempo parcial, Carol, 81% é matrícula da prefeitura, 19% é em escola privada. E dos que estão em tempo parcial, 21% é matrícula em escola privada e 79% é da prefeitura. Ok? Vamos ver comigo, Carol. Este município, em relação às matrículas de 0 a 3, alcançou em 2019 uma cobertura de 22%. Está longe dos 50%.
está longe de receber complementação da União, está longe de evitar que o município tenha uma queda de ICMS. Mas tem um fato pior, cara. Olha comigo. Em 2016, eram 1.265 crianças de 0 a 3, diminuiu, né, a população do município, ficou em 932 crianças de 0 a 3. Tinha, em 2016, Carol, 931 crianças de matrícula municipal e 333 de matrícula privada. As matrículas municipais em creche reduziram para 671. O número de matrículas em creche na prefeitura diminuiu mais do que diminuiu o tamanho da população. E por que diminuiu, Carol? Porque havia em 2016 1.400 crianças de 4 a 5 anos e agora, em 2019, 2.200 na escola. E aí, Carol, as matrículas municipais subiram de 1.000 para 1.800. O que essa cidade fez, Carol? Diminuiu a matrícula de creche para abrir vaga para pré-escola. Não conseguiu ainda universalizar a pré-escola, que desde 2016 estava universalizada. E está longe de cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que é garantir metade das crianças na escola. Para além disso, quando eu vou pegar o Anuário da Educação Brasileira, Carol, eu vou ver que tem um outro problema que a gente precisa enfrentar no Brasil, e é o maior desafio das redes de ensino. Quando eu vejo as crianças de 0 a 3 anos que estão na escola, eu vejo que daquela parcela da população mais rica, do quartil mais rico, dos 25% da população mais rica, 51% das crianças das famílias mais ricas estão na escola, estão na creche. Mas só 29% das famílias mais pobres, Carol, estão na creche. Quando eu vejo em relação a 4 e 5, 97,9%, 98% das crianças que vêm das famílias mais ricas já estão na escola. Só 92% das crianças mais pobres estão na escola, Carol. E ainda, Carol, quando eu vejo o resultado na Prova Brasil, isso é dado do Brasil, não é só daquele município, do Brasil inteiro. Quando eu vejo o resultado da Prova Brasil em língua portuguesa, no 5º ano, Carol, as crianças das famílias mais ricas, 86% dessas crianças atingiram o resultado esperado de aprendizagem em língua portuguesa. Em matemática, 78% das crianças das famílias mais ricas, Carol, atingiram o resultado esperado em língua portuguesa. Mas ainda no 5º ano do ensino fundamental, Carol, apenas 34% das crianças que vêm das famílias mais pobres e que estão na escola pública, portanto, atingiram o nível esperado de aprendizagem em língua portuguesa. E só 23% atingiram o nível esperado em matemática. Quando eu vou para o 9º ano, a situação é ainda pior, Carol. Por quê? Das crianças que vêm das famílias mais ricas, na língua portuguesa, 70%, 69,6% atingiram o nível esperado. Porém, das famílias mais pobres, em língua portuguesa, só 21% chegaram lá no nível esperado. Em matemática, então, a situação é muito preocupante, Carol. Porque em matemática, no 9º ano, só 8% das crianças que vêm das famílias mais pobres atingiram o nível esperado. Então, Carol, eu estou trazendo esse exemplo para provocar respeitosamente todo mundo e dizer que não é apenas buscar resultado de IDEB. Nós temos que garantir evolução da aprendizagem, porque esse é um direito constitucional do estudante. E nessa evolução de aprendizagem, eu tenho que garantir que o aluno aprenda no tempo certo. Se o aluno aprender no tempo certo, o IDEB vai aumentar naturalmente, Carol. Mas, em contrapartida, eu preciso reduzir as desigualdades educacionais. E, para finalizar, Carol, eu quero dizer que, a partir de agora, só vai superar esses desafios quando nós conseguirmos reorganizar as secretarias de educação. Esta reorganização passa por uma estrutura adequada que talvez tenha que rever até o organograma. E, quem sabe, tem que estar na secretaria
pessoas que não devam apenas serem próximas, leais e, do ponto de vista político, aliados, porque ninguém, estou falando para ninguém trabalhar com o adversário, não é isso. O que estou falando é que nós temos que ter estrutura adequada e gente com capacidade técnica nas secretarias. E eu preciso construir, a partir de agora, em cada Secretaria de Educação, um novo fluxo de gestão, uma nova rotina, em que, a partir de agora, trabalhar com indicador é a coisa mais importante dentro de uma Secretaria de Educação. Porque eu tenho que olhar para os indicadores educacionais, para aqueles que revelam como está a administração e a gestão administrativa da secretaria, os indicadores orçamentários e financeiros, os indicadores de gestão como um todo. Se eu não fizer todo esse trabalho, não vai dar. E aí eu tenho que planejar o que eu vou realizar. Porque se eu não tiver um planejamento prévio, toda decisão que eu for tomar é uma decisão que vai gerar problema. Porque eu não vou poder acessar a complementação da União e meu município, Carol, inclusive, poderá perder receita do ICMS. Então, eu tenho que atender às demandas da rede, mas eu tenho que atender buscando equidade. Não posso ter as crianças que vêm das famílias mais pobres educação diferente daqueles que têm um nível socioeconômico mais elevado. E, por fim, para que tudo isso possa ser viabilizado, eu preciso buscar uma reorganização orçamentária e financeira da Secretaria de Educação. E aí a educação terá que se empoderar as pessoas que estão na educação, para demonstrar para o prefeito, secretário de Finanças e Fazenda que estão preparados para que a educação possa planejar o seu orçamento, ser gestora do recurso, ordenadora de despesa, e que possa reconstruir o orçamento, mas tem que ter muita atenção na aplicação do recurso, na prestação de contas. Isso não é receita de bolo, Carol. São reflexões, provocações respeitosas que eu estou trazendo a todos vocês e que, mesmo aqueles que não continuarão na Secretaria de Educação, eu gostaria de sugerir que pudessem, Carol, esses temas com quem vai assumir a Secretaria de Educação. O mundo não vai começar no dia 2 de janeiro de 2020, não vai ser fundada uma nova Secretaria de Educação. É a sequência de um trabalho. E como eu falei, o mundo é redondo e dá volta muito rápida. Eventualmente, vocês poderão sair da secretaria, mas poderão voltar no futuro. E é importante que a gente tenha uma transição com bastante harmonia e que a gente possa trazer esses novos desafios da educação, Carol, para que todas as pessoas possam efetivamente estarem preparadas para este novo momento que nós vamos enfrentar a partir de agora na educação brasileira. Falei demais, Carol. Carlos, nossa, eu estou aqui impressionada, na verdade, preocupada, né? Porque você vinha trazendo uma história que era uma história de sucesso e de repente você trouxe o outro lado. E isso preocupa muito, né? Porque eu acho que os municípios ainda não estão preparados para fazer esse olhar com relação aos indicadores. E é muito importante que a gente possa fazer isso. De qualquer maneira, a gente já está super avançado na hora, são 11h20, e eu vou fazer algumas perguntas, mas eu não vou poder fazer todas, então, enfim, vou privilegiar quem fez as perguntas lá atrás. Tem uma pergunta. Ah, e antes de fazer a pergunta, acho que seria bom a gente lançar a última enquete, né? Porque senão a gente não vai ter tempo de ter esses Sim. resultados. Então, é só uma pergunta sobre a participação nos webinars do PVS. Você já participou de algum outro webinar do PVS? Caso não tenha participado, caso já tenha participado, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui, e qual é a sua avaliação dessa sessão de webinar? Do lado direito, na parte de sondagem, vocês podem responder, por favor. A primeira pergunta é do Hilton, de Resende, no Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: qual a possibilidade prevista de manutenção da atividade remota para dezembro de 2021? Não haveria consequente necessidade de flexibilização dos dias letivos? Essa pergunta ela é essencial e depende da validação desta previsão pelo conselho que normatiza a rede de ensino. Não é uma questão tão simples, é uma questão possível e que ela surge com a lei, com o parecer do Conselho Nacional de Educação. Contudo, para que isso aconteça, é preciso ter uma norma no sistema. Por quê? O que existe hoje
é uma norma criada para o ano de 2020. Se vai ter no de 2021, essa norma precisa ser estendida, algo precisa ser feito. Então, a minha sugestão, e queria agradecer por você trazer essa manifestação aqui, muito obrigado, é que os municípios, nesse sentido, já procurem os conselhos de educação, protocolem pedidos, quem tiver essa expectativa. Bacana, Carlos. Eu vou fazer uma segunda e última pergunta, porque a gente já está com o tempo estourado. Da Maria das Graças, ela pergunta o seguinte: na opção contínua, a dúvida está sobre os alunos que sairão do quinto ano das escolas municipais para o sexto ano em escola estadual. Será necessário o fechamento do ano para essa turma ou o município pode usar de uma maneira de colaboração entre as escolas? Qual é a orientação para essa questão, né? Qual é a recomendação para oficializar as decisões tomadas? Então, vamos lá. Todo o sistema de ensino vai ter que criar essa norma para dizer como faz, porque a gente vai ter que expedir uma documentação de transferência para esse aluno, né? Esse é o grande problema. Acho que você foi aí bem no cerne da questão, tá? Minha sugestão, de novo, por favor, com muita brevidade, faz um ofício descrevendo o problema e esse ofício deve ser endereçado ao Conselho de Educação, seja municipal ou estadual, que regulamenta seu sistema de ensino, com a maior brevidade e peça a orientação de como proceder. Porque se você está fazendo essa pergunta, é porque ainda não existe norma. Talvez o conselho fará a norma ou vai responder por meio de um parecer orientador. Então, inclusive, o teu questionamento vai ajudar a outros, tá? Rapidamente faz essa norma. Se demorar a vir a resposta, insista e lembre, como a gente está no final de gestão, é apenas por precaução. Eventualmente, se demorar, num segundo pedido, num segundo ofício, protocole cópia no Ministério Público dizendo o que você já fez, já pediu e que não teve resposta até agora. Bacana, Carlos. Carlos, eu queria agradecer a sua presença. A gente tem alguns comentários aqui. A Francisca falando, obrigada, Carlos, por tudo. A cabeça está dando um nó de tanta preocupação, mas vai dar Calma, certo. Francisca. Vai. Se você puder nos deixar uma mensagem de otimismo, acho que seria importante depois de tantas recomendações que você fez aí para a Secretaria de Educação. É, outro dia as pessoas estavam brincando comigo que quando eu faço aqui as falas, partindo das palestras, é uma montanha russa, né? Sobe, desce, dá aquele filme. Então, calma, gente, é assim. Na história da montanha russa aqui, eu não posso chegar aqui por uma questão de ética e também porque o Instituto tem um programa maravilhoso, que é esta parceria pela valorização, que faz um trabalho fantástico com os seus articuladores aí pertinho de vocês, e a gente não podia chegar aqui e não fazer uma reflexão mais aprofundada para vocês. Nós temos que trabalhar com a realidade, com o cenário real. Mas nesse contexto da montanha-russa, eu queria dizer para vocês o seguinte: vocês têm muita capacidade técnica. Porque se vocês não tivessem, vocês não estariam onde vocês estão. E neste momento, o município, a rede municipal e os estudantes precisam de um esforço um pouquinho maior de vocês. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei o quão difícil está sendo trabalhar neste momento de pandemia e até pela demora desta pandemia. Porém, o futuro da rede vai depender muito, muito, muito do que acontecer nesses 2 meses e meio que dependem de vocês, que dependem de quem está aí na Secretaria de Educação. A educação brasileira acredita muito em vocês, mas, sobretudo, a educação brasileira precisa muito de vocês. É a capacidade, porque se não tivesse capacidade, aí não estariam. É a capacidade de vocês que pode dar resposta a esta grande expectativa. E, de qualquer forma, Carol, eu queria muito, 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 porque acompanho as redes no WhatsApp, nas conversas, nas reuniões que a gente faz e tudo mais. Eu queria cumprimentar o conjunto de todos os municípios que integram o PVE. Daqui nós temos experiências para contar para o mundo inteiro de como se supera algo tão grave como foi essa pandemia, de como é possível avançar, de como é possível surpreender a partir de toda essa diversidade. Então, parabéns, parabéns de verdade por todo esse trabalho que vocês realizaram até agora. E vamos continuar juntos, estaremos aqui com vocês sempre
Nosso grupo do WhatsApp está aberto aí para dúvidas, para questões, para críticas. Estamos juntos. Vamos junto, Carol. Obrigada, Carlos, muito obrigada. Eu queria, enfim, convidar a todos, porque na próxima semana nós vamos ter mais um webinar. Vamos conversar aqui com o Eduardo Deschamps, né, que é consultor da Fundação Lehman, conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina e do Conselho Nacional de Educação, com a presença também do Manuel Humberto, presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME, e eles vão falar sobre como os conselhos municipais e as secretarias devem regulamentar os currículos alinhados à BNCC, na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã. E finalizo, então, o webinar de hoje com uma mensagem que é a seguinte: eu pensei que 2020 seria o ano de conquistar tudo que eu planejei, mas 2020 foi o ano que aprendi a valorizar tudo que eu já tenho. Então, eu agradeço a todas e a todos vocês, agradeço, Carlos, por mais um webinar, muito esclarecedor, objetivo. Claro, nós estamos aqui para apoiá-los em todas as dúvidas e as necessidades que surgirem nessa parte mais técnica, mais objetiva. E os formadores do PVE estão com vocês diariamente, fazendo um trabalho incrível de assessoria, de planejamento para 2020 e 2021. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Carlos, quer deixar uma última palavra? Ou já encerramos? Descansem um pouco no final de semana. Aproveitem. Um abraço, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.